Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Pastor Ricardo de Oliveira, dando prosseguimento aí de forma bem sucinta e de forma bem ágil e clara, sem muita enrolação, né? Vamos direto ao ponto. Vou falar um pouquinho sobre a palavra eclesiologia. Tá? Tudo que tem esta terminação, logia, se trata de um estudo. Se trata de uma pesquisa, não é? Então, essa palavra eclesiologia, ela é uma conjunção de duas palavras. Da palavra grega, a palavra eclesia, não é? Ou eclésia, como alguns chamam, ok? Vai depender muito da pronúncia de cada um, né? Às vezes falamos uma palavra e aqui no Brasil mesmo temos muitos exemplos, né? De pessoas que falam uma determinada palavra e falam na diferente, ok? Dependendo do sotaque de cada um de nós. Os nossos irmãos paulistas, por exemplo, têm um sotaque que puxa muito pelo S, né? Alguém até pensa que eu sou paulista porque eu puxo muito pelo S também. Então, a eclesiologia, ela é uma conjunção de duas palavras. A palavra eclesia, ou eclésia, que quer dizer congregação, assembleia. Alguns colocam esta etimologia baseada na preposição ek, né? Porque a palavra eclesiologia ela tem esse radical ek, que é uma preposição que quer dizer para fora. Né? Então, alguns dizem que a palavra eclésia é chamados para fora, alguém que é convocado para fora, para uma reunião. Isso tem alguma coisa bem interessante, né? Porque nós fomos chamados para fora das más condutas, dos erros que nós cometíamos antes de sermos iluminados e alcançados por Deus, e nós fomos chamados para fora da mentira, do engano, do dolo, da imoralidade, dos maus hábitos em geral, não é? E saímos para fora para reunirmos-nos em comunhão com Deus. Isso é muito interessante, muito importante para a nossa vida. Então, a eclesiologia, já que eu falei que logia significa estudar alguma coisa, pesquisar sobre alguma coisa, né? E é um dos ramos, a eclesiologia é um dos ramos da teologia. A teologia, como todos sabem, ela pode ser teologia própria, que é aquela que estuda o vocábulo theos, e logia, né? Que é logia, theos é um vocábulo grego para Deus. Então, a teologia própria é aquela disciplina que procura estudar a revelação que temos acerca de Deus. É claro que ninguém pode estudar Deus, nem tampouco esgotar Deus, por mais que o estude, porque Deus é ilimitado, infinito, o eterno, o todo-poderoso, sem começo, sem fim. Então, é claro que estudamos a teologia a fim de conhecermos um pouquinho da natureza, da personalidade e do ser ontológico de Deus, ok? Ontológico é tudo aquilo que é referente ao ser, que está ligado ao ser. Temos até um estudo da ontologia, que é alguma coisa que é ligada ao estudo do ser, né? Da essência do ser, o ser ontológico de Deus, né? Então, queridos, a eclesiologia é uma das disciplinas da teologia que visa estudar a igreja e a sua missão aqui na Terra, né? Estuda desde a sua fundação, como a igreja começou, como a igreja foi separada, foi chamada por Deus, qual a missão que a igreja tem, como a igreja ela deve proceder em matéria de vivência, quais são os cargos eclesiásticos que formam a igreja, o que é a igreja, qual é a missão da igreja aqui neste planeta Terra e, acima de tudo, também estuda a trajetória da igreja. E aí vai entrar uma outra disciplinazinha chamada de História Eclesiástica, que é exatamente um estudo palpitante, mas um estudo também que requer muito cuidado, porque escrever sobre a história da igreja é palpitante, mas ao mesmo tempo perigoso, porque muitos escrevem a história da igreja sob um prisma denominacional ou sobre um prisma voltado para os interesses da sua igreja. Com isso, então,
denegrindo, né, ou tirando determinados fatos da sua realidade. Então, é por isso que eu gosto daquelas histórias da igreja que são contadas, narradas ou trazidas de forma imparcial e não parcial, porque a parcialidade faz muita diferença dentro da história da igreja. E graças a Deus que essa história ela já dura mais de 2020 anos, né? Podemos assim dizer, porque a história da igreja ela já começa com o nascimento do próprio Jesus. Jesus, ele declarou, escrevendo lá, falando lá a carta, o evangelho, melhor dizendo, de Mateus. Mateus, ele relata um incidente que houve entre Jesus e Pedro, né, acerca de que o povo dizia, quem era ele, e vocês, que dizem que eu sou? E vós, que dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus diz o seguinte, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. A palavra Bar é uma palavra aramaica que ela correlata à palavra hebraica Ben, que é filho. Então Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, o filho de Jonas, né? Porque não foste a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E também te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É um texto muito bonito das Sagradas Escrituras, que fala da indestrutibilidade da igreja, da invencibilidade da igreja, e fala também do destino glorioso da igreja, que é um destino de vitória. Por mais adversos que sejam os tempos e as estações e as épocas, a igreja ela está literalmente debaixo da autoridade de Cristo para ser vitoriosa. Dado em vista o fato que, ao estudar a história eclesiástica, veremos que várias perseguições, e ainda hoje nos dias atuais, inúmeras perseguições, elas estão sobre a igreja, contra a igreja, tentando embarrear a igreja, tentando parar a igreja. Então, a eclesiologia, ela estuda a igreja também neste ponto de vista histórico, ok? Mas ela vai falar também dos rituais da igreja, né? Aquilo que a igreja ela faz, a organização da igreja, a igreja como corpo de Cristo, e é um estudo muito proveitoso. Vai falar dos nomes da igreja, né? Como por exemplo, Pedra Viva do Edifício de Deus, Lavoura de Deus, Raça Eleita, Sacerdócio Real, Nação Santa, Noiva do Cordeiro, e eleitos de Deus, predestinados de Deus, e por aí vai, né? Então a eclesiologia ela vai se imbuir de explicar esses nomes e dar-nos assim detalhes acerca dos mesmos. É um estudo muito bonito. E por fim, a eclesiologia ela termina falando do destino da igreja. Aonde a igreja irá parar? Qual o destino que a igreja vai ter? O que está reservado para a igreja no seu destino final? Então aí já entra também uma outra disciplina irmanada com a eclesiologia, que é a escatologia, que vem de eschatos logia, né? Quer dizer, eschatos quer dizer últimos, derradeiros, e logia é tratado, estudo, mais uma vez aí. Então a igreja terá um futuro glorioso, um futuro em que ela estará para sempre na eternidade com Deus. Você, se quer fazer parte dessa igreja, você tem a oportunidade de fazer. Depende de você abrir o teu coração e falar apenas a seguinte palavra: Cristo, eu quero fazer parte da tua igreja. E se você abrir o coração e disse com a tua boca, porque a Bíblia diz que com a boca se confessa e com o coração se crê para a salvação. Ok? Não precisa de estardalhaço, não precisa levantar as duas mãos, não precisa levantar pé, não precisa se jogar no chão, nada disso. Apenas você confessa com a boca e você crê no teu coração e você se torna a igreja de Cristo Jesus, que terá um futuro glorioso na presença do Eterno. Ok? Se você gostou desse vídeo, se ele te abençoou, dá aí o like, dá o joinha, dá o ok aí, se inscreva no canal, compartilhe com pessoas que estão nos leitos de hospitais,
pessoas que estão impossibilitadas de ir para a igreja, que estão enfermas, pessoas de grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, grupos assim familiares, enfim. Compartilhe esses vídeos com estas pessoas. Use e abuse desses vídeos. Compartilhe, se possível, do próprio canal aqui do Pastor Ricardo de Oliveira, porque isso é muito importante para o crescimento do canal, ok? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E outra coisa, não esqueça ao se inscrever de ativar o sininho e colocar lá, tem 3 opções, né? Então tu coloca nas opções todas, que aí todo vídeo que eu gravar, você terá acesso a esse vídeo, né? O YouTube, ele vai te avisar, ó, tem um vídeo, Pastor Ricardo de Oliveira, que está no ar, e você terá acesso a este vídeo, ok? Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, querendo Deus, Shalom!